Boa noite, 18h59, dia 26 de agosto. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. Hoje no dia normal, toda quarta-feira, a gente vem realizando o programa em parceria com o jornal Granja News, Granja Channel. E a gente hoje começa o 18º programa. 18º programa da série de programas Direito em Pauta. 18º programa que traz hoje o Dr. Ricardo Monteiro. Dr. Ricardo Monteiro. Dr. Ricardo Monteiro, que já está aí. Vamos fazer um pouco de suspense, deixar que os nossos seguidores comecem a aparecer para que a gente possa ter a participação ao vivo do Dr. Ricardo Monteiro. Claudomiro, Ricardo já está aí nos ouvindo. Grande Carlos, esperar o pessoal chegar. Alessandra, Beth querida, boa noite. Janaína, querida também. Grande Vinícius, empresário da construção civil, tem passado aí os perrengues do Covid, mas está aí bravamente lutando. Boa noite, Carlos querido. Hoje é o nosso 18º programa com o Dr. Ricardo Monteiro e hoje nós falaremos sobre os reflexos da pandemia no direito imobiliário que atinge aí muita gente, não só os empresários da construção civil, mas todos aqueles que de alguma forma lidam com a questão imobiliária. A minha mãe acabou de entrar e eu vou já chamar o Dr. Ricardo Monteiro, que está aguardando aí para entrar ao vivo. Obviamente, nossa live sempre é ao vivo. Núria, querida, eu já vou chamar o Dr. Ricardo Monteiro. Nath, Melina, pessoal querido de sempre. Vamos lá, botar o Dr. Ricardo Monteiro para participar ao vivo. Grande Cláudio é mediador. A gente vai fazer em setembro uma live sobre mediação. Doutor Ricardo Monteiro, que honra recebê-lo, que alegria. Você Nosso sabe, 18º programa. e boa noite, meu amigo Constantino. Boa noite aos nossos seguidores aí do Instagram, nossos colegas de profissão, nossos clientes, amigos e toda a comunidade da internet. É uma honra, uma redobrada satisfação, mais uma vez, estar consigo aqui, meu amigo. É a honra para nós recebermos além de um advogado brilhante, conhecedor da matéria, um amigo querido. Hoje a gente se propõe a falar dos reflexos da pandemia no direito imobiliário, que é uma das suas áreas de atuação e da qual você é especialista também. Eu vou fazer uma breve introdução, obviamente que muita gente já lhe conhece, mas eu me permito fazer uma breve introdução, passando algumas das suas competências, obviamente que não todas, senão, como eu tenho dito e repetido, passaríamos aqui parte da live falando das suas qualificações. Eu vou ler alguma delas. Dr. Ricardo Monteiro é advogado, especialista em direito empresarial pela Escola Paulista da Magistratura e em recuperação de empresas e falências pela Escola de Direito da FGV São Paulo. Formado em contratos pela PUC São Paulo também, é conselheiro do CIESP e no Conselho Consultivo da região metropolitana do estado de São Paulo. É um querido amigo, companheiro de batalha aí pelas OABs da vida. Eu queria te passar a palavra para fazer uma breve introdução, se apresentar melhor, e aí a gente dá continuidade no assunto de hoje. Eu já aproveito para dar uma boa noite especial para a doutora Aparecida Santana, juíza titular da Vara do Trabalho, doutor Paulo José, advogado da Bahia, parceiro do nosso escritório, e aí te devolvo a palavra para fazer uma breve introdução e iniciamos no tema dessa noite. Com você, Ricardo. Mais uma vez, meu amigo, obrigado pela sempre superlativa condição de elogios à nossa pessoa. Ficam todos por sua conta. Tenho na conta de amigo que a advocacia nos trouxe.
E nessa longa trajetória já, são 20 anos de carreira, nós nos deparamos com uma infinidade de temas, de assuntos, mas nós vivemos, né, nesses 5 meses praticamente de pandemia, algo que eu, na minha carreira, nunca imaginei enfrentar. Então, é um desafio gigantesco que nós, da advocacia, operadores do direito, não só advogados da família jurídica, como juízes, promotores, né, temos que enfrentar um momento em que o mundo inteiro está de joelhos diante de uma enfermidade e que não há perspectiva de solução, não há perspectiva de que o mundo volte a exatamente ser o que era antes, num curto prazo de tempo. Então, é muito importante que nós possamos calibrar a nossa sensibilidade aos problemas do próximo, que possamos rever conceitos e revisitar argumentos jurídicos para identificarmos a melhor maneira de administrar os conflitos, que são inúmeros, e eu aqui confesso, nosso escritório tem sido demandado de uma maneira como nunca antes a gente tinha imaginado, e esse desafio vem acompanhado da nova maneira de trabalhar, toda a equipe em home office, reuniões através de aplicativos, né? Muito WhatsApp, muito Zoom, muito Google Meets. E nós estamos aí tentando compreender e sobreviver a esse novo momento e, sobretudo, dar condições para que nossos clientes sintam-se seguros em continuar, porque não são poucos os casos de empresas que estão sendo descontinuadas, viu, Constantino? Sim. É lamentável. É verdade. A gente passa por um momento único, né? Um momento de aprendizado pessoal, de aprendizado profissional, empresarial, um momento de muito cuidado, de ponderação, de fazer as coisas com cuidado. E acho que nós, como advogados que somos, precisamos colocar essa questão do bom senso nas relações, bom senso nas nossas ações, porque o momento pede isso, né? Um momento que nunca antes vivido, nunca antes na história desse país, né? Nunca antes na história desse país e do mundo, né? Da humanidade, a gente viveu momentos tão difíceis e tão incertos em que se busca uns buscam apoio na religiosidade, outros buscam apoio nos amigos, outros se desesperam, cada um reage de uma forma. E nossa missão de advogados, ela passa por esse bom senso e por tentar equilibrar os conflitos, né? Eu acho que esse é o grande legado que nós, advogados e operadores do direito, podemos deixar nesse momento de pandemia. É atuar com cuidado, com ponderação, baixar as armas. Eu vejo na sua atuação, acompanho de perto, temos até alguns clientes em comum, eu acompanho de perto que a sua atuação também vai por esse ponto do equilíbrio e do bom senso, e eu te parabenizo por isso, e é bem por aí mesmo, as suas palavras eu acho que são adequadas para o momento. Vamos entrar no tema? Vamos sim. É importante que dentro desse contexto que a gente vai, né, debater nessa noite, que a gente traga a perspectiva para os nossos amigos, nossos seguidores, que o direito está passando por uma transformação. Podem acreditar que são cada vez mais comuns a necessidade de revisitar a doutrina, a jurisprudência, o debate entre colegas. A advocacia, naturalmente, parte do princípio de que a defesa dos interesses, né, possui lado A e lado B, mas, na verdade, hoje, os meios consensuais de resolução de conflito, a mediação, a arbitragem, as negociações, elas passam a ter um papel absolutamente relevante ante um fato que até o começo do ano não nos assustava tanto quanto como advogados, Constantino, que é a incerteza de como virão as decisões judiciais a par dos efeitos da pandemia. Muitos entendem que haverá aí a alteração do ponto de vista do judiciário e de que o judiciário está sendo chamado a pacificar a sociedade, mas pacificar a sociedade representa o quê? Proteger o credor, proteger o devedor ou criar um meio termo. Então, é natural e é relevante esse debate. Ele precisa estar pautado sobre a noção de que nós precisamos reconstruir o direito baseado especialmente em negociações. A palavra do dia, portanto, é negociação. É isso aí. Eu tenho aproveitado as lives para passar recados aos nossos seguidores.
Então já fica o nosso primeiro recado da live de hoje. Você que é credor, você que é devedor, independente do lado, todo mundo está no mesmo mar, né? Dizem que a gente não está no mesmo barco, mas a gente está no mesmo mar. Então haja com cuidado, mesmo na cobrança, se você é devedor, siga aí o conselho do Dr. Ricardo, negocie, vá ao seu limite de negociação, porque a gente não sabe não só qual é a resposta do judiciário, que passa pelo mesmo problema, né? O judiciário é feito por seres humanos que também passam pela pandemia. Então, a efervescência do momento pede esse cuidado. É isso. Acho que fica o primeiro recado da noite de hoje, que é haja com cuidado, haja pensando, se coloque no lugar do próximo, independente do lado que você esteja. Eu acho que esse é o primeiro recado da noite de hoje. Queria já aproveitar, se você me permite, Ricardo, para agradecer a doutora Maria Helena, que é uma advogada brilhante, doutora Maria Helena Esteves, Gabriela Pérgamo, João Barbosa, o Alexandre Taizão, fisioterapeuta maravilhoso, o Renato Monteiro, que está assistindo aí em homenagem a você, esse é o Guilherme Palmeirense, a Luana Neres, o Valdemar Batista, querido amigo, Salvatore, Elisabetta, a Hélida e todos os demais aí, a gente vai falando ao longo do programa. E eu queria também te deixar à vontade para também, ao longo do programa, ficar à vontade para mencionar aí as pessoas que você vai vendo, que te conhecem, são teus amigos, total liberdade, fica à vontade, tá bom? Eu agradeço. Eu só estou preocupado com algum comentário malicioso ou maledicente, então eu vou evitar os comentários nesse exato momento. Deixa para o final, viu, Constantino? Fica tranquilo. Vamos lá. Adentrando ao tema, é importante que a gente recobre a luz e que nós saibamos que nem tudo nesse período foi desgraça. Até que, pelo contrário, o mercado imobiliário, Constantino, sofreu um boom como não se via há 6 anos. Tranquilamente posso dizer que esse é um dos melhores momentos do mercado imobiliário da Grande São Paulo. E por que é possível afirmar isso? Porque a pandemia obrigou as pessoas a reverem o conceito de moradia. Elas foram naturalmente compelidas a considerar que, a partir do advento da pandemia, o fator mobilidade, embora relevante, não se tornou o único elemento a ser considerado para a escolha da moradia. Então, há necessidade de um espaço que ofereça aos filhos conforto, possibilidade de se desenvolverem com tranquilidade, brincar com harmonia, a possibilidade de ter um espaço dentro da sua casa para o desenvolvimento do seu home office, de modo a ser possível o convívio harmônico entre a sua família, seus filhos e o seu trabalho. É importante que a gente se adapte a esses tempos e que a vida não se torne mais maçante do que o que de fato ela é. Então a casa se tornou um porto seguro, como de fato ela não era há muito tempo. Você é testemunha viva disso, mora muito bem, mas vinha para sua casa só à noite para dormir. Pouco aproveitava as maravilhas do seu condomínio, não é? E agora, com a condição da pandemia, pode usufruir um pouco mais, tem a condição de conviver com a sua família, e esse é naturalmente o novo normal. Então, os números do Secov, que eu atualizei para a gente, indicam que houve o crescimento vertiginoso da procura de apartamentos acima de 120 metros quadrados na capital. Na Grande São Paulo, a busca por terrenos em condomínios fechados e casas em condomínio também. Houve uma busca desenfreada, mas notadamente para a locação. As pessoas querem se adaptar novamente ao novo normal, fazer a sua escolha diante de uma condição empírica, ou seja, vivendo aqueles novos tempos e apurando se de fato é aquele novo normal que ela deseja para si. Então, houve uma ebulição no mercado imobiliário, nós fizemos diversas operações de compra e venda, inúmeras operações de locação, o que nos remonta à ideia e à certeza de que, pelo menos no mercado imobiliário, a coisa tem fluído bem economicamente. Né? É natural que haja perda de renda, perda de emprego, etc. e tal, mas pelo menos no ramo imobiliário, meus amigos corretores de imóveis, que hoje se comemora o dia do corretor de imóvel, Constantino. Parabéns a todos. Os profissionais merecem nossa saudação. Tenho inúmeros amigos corretores de imóveis, nos indicam clientes aí diuturnamente. A eles, meu sincero agradecimento e meus parabéns pelo merecido dia. Né? Mas você veja só, a rigor, a pandemia, como eu disse, não trouxe coisa
inteiramente negativas e trouxe alguns hábitos que vão se transformar na condição do novo normal. Eu digo, por exemplo, das assinaturas eletrônicas de contrato. Hoje, a condição de você promover uma assinatura de contrato, seja pelo distanciamento, seja pela necessidade de se buscar um cartório para reconhecer firma, torna o procedimento por si só algo absolutamente maçante e, quando não, perigoso, né? Porque você vai se expor pessoalmente, indo ao cartório e tudo mais, quando nós já temos, através de uma medida provisória, a medida provisória 2200, que autoriza a assinatura de contratos eletrônicos através de plataformas digitais acreditadas, né? DocSign, Doc4Sign, uma série delas disponíveis para assinatura e que conferem a todo e qualquer documento o valor legal idêntico ao do documento assinado presencialmente. Então, esta é uma das decorrências da pandemia, reforçar o hábito das assinaturas digitais. E não bastasse isso, nós tivemos aí uma feliz novidade em termos de escritura pública. Passou-se a praticar aqui em São Paulo, especialmente na capital, as escrituras eletrônicas. Esse procedimento ainda não chegou à Grande São Paulo, posso falar de Cotia, né? Em Cotia ainda não chegou a assinatura de escritura eletrônica, mas é uma questão de tempo. Naturalmente, nós vamos poder fazer um negócio de compra e venda, você na Europa, eu no Brasil, e esse documento ter valor legal exatamente igual àquela escritura tradicional, em que você tem que se locomover ao cartório, assinar livro, etc. e tal. Então, é um ganho estratégico, é um ganho de tempo, é uma segurança em termos de transparência da informação, que é decorrência da pandemia. Não fosse a pandemia, nós não teríamos a necessidade de criar e de estimularmos a difusão desses meios alternativos de prática de negócio. Então, são dois pontos que eu gostaria de mencionar imediatamente. As assinaturas e contratos eletrônicos e as escrituras eletrônicas, que são, na minha maneira de ver, uma revolução em termos notariais, né? O que remonta à figura do advogado, mais uma vez, relevância e importância para orientar seu cliente, né? Dia desses, eu aqui recebi uma ligação de um cliente que assinou um contrato de locação, uma locação de 5 anos, mas que o pessoal de grupo de risco estava em polvorosa, com medo de ir ao cartório. E, Ricardo, o que eu faço? Se eu assinar, qual que vai ser o efeito prático disso? Né? Posso perder prazo para propor ação revisional, ação renovatória? E nós resolvemos através da assinatura eletrônica, né? Um encaminhamento de um link por e-mail, vinculado ao seu endereço IP, né? Cria-se uma chave eletrônica e aquilo serve como autenticação. Veja que espetáculo é essa condição, Constantino. Perfeito. Já respondendo a Maiara, aproveitando, ela pergunta se as assinaturas eletrônicas para compra e venda ou para distrato também. Me parece que a assinatura eletrônica vale para qualquer documento. A assinatura eletrônica se aplica a todo e qualquer contrato bilateral. Contratos, distratos, acordos, recibos de quitação, ou seja, todo e qualquer negócio jurídico praticado e que dependa de assinatura é passível de ser viabilizado através da assinatura digital. É efetivamente uma revolução. Mayra Adelena é representante de uma das maiores loteadoras de Sorocaba e certamente tem lá dificuldades de toda ordem, como, por exemplo, o cliente que fecha o negócio hoje, compra um lote, mas que eventualmente, com o efeito final de semana, repensa, Constantino, e não volta ao plantão de vendas na segunda-feira para assinar. Então está perdendo tempo, viu, Mayra? Tem que fazer a assinatura eletrônica imediata, ali na hora, não depende mais da assinatura física. É uma revolução em termos negociais. Eu assessorei recentemente a compra e venda de um imóvel de altíssimo padrão, imóvel avaliado em mais de 10 milhões de reais, que a assinatura foi eletrônica. Então, se atende a uma condição de negócio desse porte, que dirá de negócios de um valor inferior. Entendeu, Constantino? Verdade. O Vinícius está comentando que os cartórios fora da capital ainda não estão aceitando. É verdade, mas parece que já... Eu conversei até com um amigo meu que é titular de cartório, parece que vai sair uma determinação da corregedoria ampliando a possibilidade de fazer as escrituras digitais, como você mencionou. Mas realmente o Vinícius tem razão. Você até colocou isso no início da tua fala, de que fora de São Paulo a gente ainda não tinha, mas a tendência é que isso seja aplicado aí ao longo de todo o estado e provavelmente de todo o país. Vamos lá. Vamos entrar no tema que é mais complexo.
Contratos imobiliários. Quais os efeitos da pandemia diretamente nos contratos imobiliários, Ricardo? Vamos falar um pouco disso e a gente vai detalhando ao longo da live e esclarecendo aí nosso público. Antes, eu gostaria de fazer uma parte, Constantino. Eu gostaria de trazer alguns números que eu obtive diretamente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que dão uma noção objetiva, muito prática, de qual o efeito da pandemia no dia a dia do fórum, na propositura das ações de despejo. Isso muito interessa aí aos nossos colegas. Para vocês terem ideia, de abril e maio, nós tivemos uma queda na propositura da ação de despejos da ordem de 35%. Olha que fenômeno interessante. 35%. 35% foi o percentual de queda em relação ao período do ano anterior. Então, você veja que nos meses de abril e maio, os advogados não trabalharam, não propuseram ações de despejo. Até muito também motivados pelo fato de que a economia não dava sinais de recuperação e os donos de imóveis se viram em apuros. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou propor ação, não vou propor? Então, é uma queda absurda de 35%. Agora, houve uma retomada já no mês de junho. A alta foi de 42% na propositura de ações de despejo. Então, você veja que são números que realmente dão uma noção clara do tamanho, do volume de problemas que o Poder Judiciário já está enfrentando e falando somente, exclusivamente de ações de despejo. Agora, vamos abordar aí a questão que você coloca, né? Deixa eu tomar a liberdade de fazer uma parte pelo que você colocou, já que você falou das ações de despejo, acho que é importante a gente trazer que o presidente da República havia vetado o artigo 9º da Lei 14.010, que falava da proibição da concessão de liminares em ação de despejo distribuídas a partir de 20 de março. E o Congresso, agora no dia 20, derrubou esse veto. O artigo 9º da 14.010 voltou a ter vigência, então estão proibidas, e aí você me confirma, estão proibidas as concessões de liminares em ações de despejo, com algumas exceções. O presidente da República, com orientação do Ministério da Justiça, havia vetado esse artigo. Eu depois tenho até aqui as razões do veto, se for o caso a gente fala disso, e o Congresso agora no último dia 20 derrubou o veto. Então passou a valer o artigo 9º. Como você mencionou do número de ações de despejo, acho que era importante a gente já tratar um pouco disso também para não perder essa deixa. Veja, eu sou partidário de que o mercado é quem diz a verdade. Eu não acredito na intervenção estatal, especialmente em mecanismos legais que remontam a décadas. A lei de despejo teve a última alteração em 1996. E ela funciona como um relógio suíço, ela funcionava muito bem. E ela trazia no seu bojo, traz no seu bojo, a possibilidade do despejo liminar. No que isso consiste? Consiste na condição em que o proprietário do imóvel locado, na condição de inadimplência do locatário, deposita em juízo o valor equivalente a 3 meses de aluguel e, com base nesse depósito, que se presta para assegurar o juízo e assegurar que, na hipótese de o despejo se declarar posteriormente abusivo ou ilegal, este valor ser destinado a indenizar o locatário. E você veja só que é um mecanismo que funciona muito bem e que, na prática, cria uma condição para privilegiar o quê? A liquidez do ponto, a liquidez do imóvel. Não para privilegiar o locador ou para prejudicar o locatário. É para privilegiar a condição da liquidez do imóvel. Você veja só, a pessoa que é o dono do imóvel, que vive invariavelmente de receber aluguéis, tomar a decisão de depositar 3 meses de aluguel para poder ter acesso ao seu imóvel, é algo que é uma decisão muito pensada, ela tem um custo econômico considerável e uma exposição da mesma monta, porque, afinal de contas, aquele valor se destinará, na hipótese de abuso da decisão, a indenizar o locatário. Então, eu particularmente critico essa decisão emanada pelo Congresso Nacional, embora respeite, mas eu critico, porque eu acho que é uma intervenção indevida num sistema que funciona absolutamente bem. Mas estamos aqui para dispor do que é condição legal disponível e não para criticar a condição do Congresso, né? Já está feito. Eu compartilho com você, eu queria rapidamente, Ricardo, ler as razões de veto que eu acho que foram perfeitas da Presidente da República.
argumentou por orientação do Ministério da Justiça que a proposta contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação, por um prazo substancialmente longo, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de promover um incentivo ao inadimplemento e em desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de aluguéis como forma complementar ou até mesmo exclusiva de renda para o sustento próprio. A razão de veto, ela vem exatamente dizer o que você estava mencionando, né? Que não caberia essa interferência. Eu também concordo com você. Era só para deixar clara a razão de veto. E, de novo, a gente tem essa questão complexa no Brasil. Veta, derruba o veto, aí a coisa está complicada, né, com relação à harmonia dos nossos poderes. Mas esse é assunto para outra live. Te devolvo a palavra e peço desculpas por ter te interrompido. Não, imagina, foi um excelente à parte, trouxe luz aí, clareza a esse tipo de noticiário que é pontuado como se fosse a demonização da decisão dos nossos políticos. Mas, na verdade, ela não tem nada de político, ela deveria ser tratada, como tudo em matéria legislativa, de forma técnica, né? Então, infelizmente, a gente tem aí que administrar essa situação, mas na prática, Constantino, os juízes não têm determinado ordens de despejo desde o início da pandemia, viu? Apenas as ordens de despejo decretadas até o dia 20 de março, salvo engano, é que estão sendo a forceps cumpridas, né? Então, na prática, o Poder Judiciário é sensível, os juízes de primeira instância desenvolvem um trabalho espetacular de conhecer a realidade de cada caso e de filtrar, de bater no peito e segurar os abusos ou segurar situações que tornem irreversíveis ou que criem uma condição de clamor social que seja intransponível para as partes, né? Então, eu acredito muito mais na dinâmica do Poder Judiciário do que nesse tipo de cala-boca que vem de baixo para cima, viu? Toda razão. Agora, ainda falando de locação, é muito interessante que eu traga para o debate alguns fatos que eu reputo assim inimagináveis. Veja só que nós temos as locações de toda a ordem, desde as residenciais, as comerciais, industriais, mas, naturalmente, as que sofreram maior abalo são as de natureza comercial. Afinal de contas, a economia parou, ninguém pode circular e, portanto, os pontos comerciais passaram a ter aí uma condição de ônus maior do que todas as demais locações. E, nesse sentido, é que a gente recebeu muita consulta, Constantino, de qual seria a postura recomendada perante o inquilino. Eu devo ou não devo negociar? E a resposta foi simples, você deve negociar porque isso é um princípio do direito civil brasileiro, que é o princípio da boa-fé objetiva, que determina que você, tanto na formação quanto no cumprimento do contrato, guarde boa-fé e postura lisa no sentido de atribuir condições para que a parte voluntariamente cumpra com as suas obrigações. Então, é relevante e é importante a negociação. No entanto, o dono do imóvel está obrigado a aceitar a condição que o inquilino impõe? E a resposta também é não, porque o contrato é um instrumento bilateral formado em tempo de paz para prevalecer, inclusive em tempos de guerra. Esse é um brocardo jurídico, viu, Constantino? Que um bom contrato é feito em tempos de paz para ser aplicado em tempos de guerra. Então, como nós estamos em tempo de pandemia, tempos de guerra, os contratos firmados precisam prevalecer. Então, é muito importante que o empresário, o comerciante, notadamente, saiba que a postura adotada pelo Poder Judiciário, especialmente durante o período de pandemia, tem sido de determinar o cumprimento do contrato. Afinal de contas, o contrato foi feito sobre a égide de uma condição normal e as condições de imprevisibilidade, como é a pandemia, elas não podem motivar, por exemplo, a declaração de moratória. Elas podem, sim, autorizar, na hipótese de ser aí a condição comprovada, a revisão das obrigações. Perfeito. Então, o contrato de locação, se você tiver condições, né, de reunir os elementos que a lei de locação determina, que são 3 anos no mínimo com a mesma atividade de forma ininterrupta e estar adimplente com as suas obrigações, você pode solicitar a revisão do contrato. E a revisão do contrato com vistas a adequar o valor do pagamento à condição de mercado. Depende de uma prova robusta? Depende de uma prova robusta. Mas é um processo que é passível de ser promovido pelos locatários, diferentemente do processo em que se pretende a moratória.
a suspensão dos pagamentos. Nós tivemos aqui em São Paulo algumas liminares, especialmente para restaurantes, para comércio, autorizando, por exemplo, a interrupção do pagamento, a suspensão do pagamento do aluguel. Em alguns casos, Constantino, tivemos até liminares deferidas suspendendo o pagamento de condomínio. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, em segunda instância, reverteu a maior parte delas. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça foi convocado a se manifestar diante de uma situação que poderia se tornar absolutamente incontrolável. Se a economia, a despeito de já estar em frangalhos, porque não há circulação de pessoas, de consumidores, que dirá se aqueles que devem pudessem, a despeito da pandemia, não pagar mais, não cumprir mais com suas obrigações. Seria quebra literal da nossa economia. Então, é importante que o empresário saiba que ele pode, sim, promover ações revisionais, ele pode e deve as promover, mas nunca obterá êxito em promover ações que visem a interrupção absoluta do cumprimento de obrigações. Esta tem sido a postura do Tribunal de Justiça com a qual eu concordo e os parabenizo, porque é uma postura que estimula a continuidade da economia, que estimula a retomada dos negócios, porque o ambiente jurídico propicia segurança para o investidor. Então, nunca numa decisão judicial, nós apenas devemos considerar a nossa posição. Nós temos que considerar que aquela condição reflete na visão dos investidores institucionais, maiores e menores, sobre a segurança jurídica que o tribunal oferece para o investidor. Então, é papel nosso na advocacia indicar aos clientes que, olha, não se enverede por essa aventura, você não tem a condição de atingir o seu resultado pretendido, afinal de contas, o viés é sempre favorável ao credor. A mudança do Código de Processo Civil se deu em 2015, você muito bem sabe disso, e houve literalmente a mudança do enfoque em relação às condições de cumprimento de obrigações. Antes, no sistema antigo, nós tínhamos que a execução era promovida no benefício do devedor. E agora, expressamente, nós temos que as execuções são promovidas no interesse do credor. Que faz todo sentido, né? O que é importante, complementando a tua fala, Ricardo, é que as pessoas entendam que não tem uma regra geral, né? A minha crítica com relação à proibição do despejo é que ela aplica uma regra geral, e você mencionou, por exemplo, que é um dos melhores momentos do mercado imobiliário. Eu tenho clientes no escritório da área da saúde que estão vivendo um momento maravilhoso com implantação de telemedicina. Então, assim, eu aplico uma regra geral para casos específicos. Então, o que a gente tem que avaliar é o caso concreto. Eu também tenho clientes com lojas todas fechadas no período todo, porque todas as lojas eram dentro de shopping. Então, assim, você entrar com uma revisional para um cliente que demonstra que não tem faturamento, porque as lojas estão fechadas por determinação legal, por determinação das autoridades governamentais, é uma maneira de análise do judiciário. Você entrar com uma ação revisional de no mesmo contrato, uma mesma modalidade de contrato, de um cliente que a atividade está em ascendência, está crescendo, é óbvio que o Poder Judiciário tem que dar resposta diferente. Então, é por isso que a gente é tão crítico a essas decisões que se aplicam igual para todo mundo. Isso é ruim, na verdade, porque tira, né? Tem que tratar os desiguais de maneira desigual e não igual. É verdade. Tem um caso emblemático, a pandemia é espetacular, porque nós tivemos aí casos emblemáticos. Quem poderia imaginar, Constantino, que um banco ingressaria com ação revisional de aluguel para todas as suas agências bancárias em pleno período de pandemia? Nós tivemos esse caso aqui, emblemático, em São Paulo, vou nominar o banco, a ação é pública, o Banco Santander ingressou com ação revisional para grande parte de suas agências, agências essas que estavam vinculadas, inclusive, a operações financeiras, de venda de fundo de investimento, etc. e tal. Então, o mercado ficou apavorado. Poxa, quer dizer que o Banco Santander é um banco fornecendo dinheiro à torta direito, ganhando todo santo dia da mesma maneira, com lucros espetaculares, invoca o benefício de revisar os seus contratos, né? E isso vai ser processado pelo Poder Judiciário e vai ser interpretado pelo mercado de que maneira? Então, esse tipo de distorção é que pode colocar em risco todo o sistema. E isso que a gente, na condição de advogado, precisa estar atento para orientar adequadamente o cliente. Perfeito. Eu vou tomar a liberdade de pedir para você responder uma pergunta de uma querida, a doutora Irene Cardotti. Ela tem
está falando aí ao longo dos comentários, ela tem um consultório, ela é psicóloga, e ela ficou sem atender. Primeiro porque o prédio estava fechado e depois em razão da própria pandemia. O questionamento dela é se ela poderia entrar com essa ação revisional e se ela ficaria obrigada a pagar depois. Essa é a pergunta. Não foi possível atender, como ficaria a questão do aluguel do consultório? Mas se você puder responder, eu te agradeço. Claro, vamos responder com o maior prazer. A ação revisional, ela não autoriza o não pagamento. Ela, durante o período da ação, ela autoriza, por exemplo, o depósito em juízo, daquele valor que você entender razoável, desde que o juízo admita a ação e autorize o depósito, tá? Porque a ação revisional, ela contempla uma série de requisitos, como 3 anos mínimo de atividade no mesmo imóvel, cumprimento integral das obrigações e aprova através de uma perícia particular, indicando elementos comparativos para que o juiz admita a ação. Então, não é uma ação simples. Definitivamente não é uma ação simples. Ela precisa ser muito bem trabalhada para que ela tenha a condição de ser admitida. Mas, em tese, sim, comporta a propositura dessa ação. Ok. Vamos em frente. Então, agora falamos bastante de locação, né, que na maior parte dos negócios está atrelada à locação, mas a gente também fala agora dos compromissos de compra e venda, dos negócios de compra e venda. Imagine você, Constantino, que você comprou um apartamento novo em Perdizes para ficar próximo da sua sede de São Paulo, considerando que agora você tem a filial Granja Viana, né? É verdade. Então, você comprou o seu apartamento em São Paulo, mas o seu negócio não vai bem e você não tem condição de continuar a pagar aquele plano de pagamento do imóvel que você adquiriu. Qual que é o tratamento jurídico para isso? Em tempos normais, nós tivemos recentemente aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República, a lei dos distratos, que determina que, na hipótese de inadimplência do comprador, aplica-se regras de restituição que vão desde multa de até 50% do valor ao parcelamento em até 12 vezes após a conclusão de obras. Ou seja, é uma rasteira no consumidor para que ele pense 500 vezes antes de comprar o imóvel, porque se eventualmente precisar desistir, o custo, o ônus da desistência é muito pesado. Mas dentro da condição em que nós sabemos, Constantino, que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu já que a perda de emprego, a perda de renda, não é justo motivo para alegar-se o descumprimento de contratos. Esse entendimento do STJ foi fixado em tempos de paz, não em tempo de pandemia. Nós estamos notando, pelo menos nos debates com os desembargadores, advogados, né, e demais operadores do direito, que existe uma grande simpatia à ideia de que existe a possibilidade de que se ingresse com ação para rescisão contratual, para resilição contratual, em função da perda da capacidade de pagamento de uma forma inesperada e absolutamente imprevisível que se deu através da Covid. Então, com elementos legais estáveis, mais uma vez, né? É o caso da lei de locações, estável, instrumento legal, adequado, etc. e tal. E hoje nós temos aqui a possibilidade, segundo alguns grandes operadores do direito, de se propor ações rescisórias para que se restabeleça a condição anterior e independente do que diz a lei dos distratos, que determina que o incorporador ou o loteador possa reter até 50% do valor pago pelo adquirente. Então você vê que a pandemia está a nos obrigar a reconstruir, a revisitar os conceitos que já estavam estáveis, que já estávamos aplicando de uma maneira absolutamente sensata, entendeu? E que na prática possibilitam que o consumidor possa ter voz e possa ter vez novamente. Então, isso só ocorreu em função da pandemia. Então, este debate é um debate interessante. Posso discutir a rescisão do contrato a despeito de haver a lei do distrato, que é uma lei específica deliberando sobre a matéria, ou eu naturalmente estou obrigado a acatar os termos da legislação federal? Esse debate vai caber a nós, advogados, levarmos ao judiciário, produzir prova robusta, comprovando que a condição de imprevisibilidade da perda do emprego numa condição normal deve ser tratada de uma forma, mas em tempo de pandemia, obrigatoriamente, deve ser tratada de forma distinta. E qual será a resposta do judiciário? Eu não arrisco um palpite. Então é importante que, naturalmente, os empresários, incorporadores, loteadores, possuam sensibilidade acima do comum
para dar mais espaço para a negociação, para possibilitar as revisões de contrato de maneira voluntária, não esperarem decisões do Poder Judiciário, até porque advogado, você sabe muito bem, Constantino, é criativo, né? Tem a obrigação de ser criativo, precisa buscar argumentos relevantes, e a tese da pandemia não pode passar ilesa. E por conta dessa situação, naturalmente, nós podemos começar a ter decisões judiciais que admitam decisões através das quais a rescisão seja adotada, mas apenas com parâmetros financeiros distintos de devolução, né? Como hoje se pratica em torno de 15%, alguns casos 10%, outros casos 20%, né? Mas a lei veio para falar que é 50%. A partir com os negócios fechados, formalizados a partir da vigência desse novo regulamento legal. Então, nós temos muita coisa que, em tese, estão na lei de uma maneira e que podem passar a ser administradas e interpretadas pelo Poder Judiciário de uma outra forma. Então, o meu recado e a minha orientação, reforcem o time de negociação. Contratem especialistas em negociação, especialistas em atendimento ao cliente, compreendam qual é o melhor cenário que o seu cliente consegue administrar. Mas também, de outro lado, nós temos clientes que administram carteiras de venda, né, populares, né, pulverizadas, etc. e tal, que o volume de pedido de negociação é tamanho que, se ele aceitar e se ele admitir, em termos práticos, o que os seus consumidores solicitam, ele não tem fluxo de caixa para continuar com a empresa. Então, a única alternativa para esse cliente é judicializar a demanda, é permitir a judicialização da demanda pela perspectiva de tempo, infelizmente, porque ele ganha tempo para discutir, e pela perspectiva desse debate todo que eu estou trazendo aqui, que traz a alternativa de se definir novamente com segurança, com base em decisão judicial, qual é o parâmetro que efetivamente deve ser praticado para fins das rescisões contratuais. Perfeito. De encontro ao que você está dizendo, o Vinícius, que eu já mencionei, que é empresário da construção civil, ele coloca exatamente isso. Ele vai no mesmo percentual que você, de 10% a 15% nas devoluções, e ele percebeu essa gangorra de muita gente querendo devolver, mas também muita gente querendo sair do aluguel, que é uma tendência aí que ele vem percebendo. Aproveito também para agradecer ao doutor Lauro de Campos, excelente advogado, doutor Amilcar, a doutora Delma de Uberlândia, Adriano Santos, jornalista Medina, família Pérgamo, família Viscardi, Camila Anjos, Cristiano, doutor Jorge Faria, Fabiana Salgado, a Rose lá da Bahia, minha querida Rose, Anderson Germando, Kátia, Tânia, Patrícia, Hélida, doutora Amilcar, querido, está sempre conosco aí, e mais alguém que passou e eu não agradeci, fica também o meu agradecimento. Já falamos da compra de venda, da locação e a questão do atraso de obra. Como é que a gente fica com a questão de atraso de obra? Há alguma flexibilidade? Porque a gente tem 180 dias de prazo, se eu não me engano. E aí eu posso aumentar esse prazo dizendo, olha, não consigo entregar após a pandemia, suspendeu a atividade, o pessoal não vem trabalhar. Como é que você enxerga isso? Qual que é o recado com relação ao atraso de obra? Excelente abordagem, Constantino. O atraso de obra é um dos temas mais recorrentes no Poder Judiciário no que diz respeito aos contratos de compra e venda de imóveis. A resposta não é fácil, mas eu vou conduzir um raciocínio que, ao final, vai me dar a segurança de emanar meu parecer. A Lei de Incorporação, de Incorporações Imobiliárias, Lei 4591 de 1979, ela estabeleceu como regra a possibilidade do atraso de obras em até 180 dias. Essa condição é uma condição que possibilita ao incorporador alocar dentro desse prazo uma condição para dizer que é sua. É aquela história, este é o meu malvado favorito, este prazo é meu, eu vou praticá-lo como se fosse meu, como se fosse uma regra. A resposta é não. A incorporação e a execução das obras deve ser cumprida dentro do prazo prometido. A exceção é o atraso. E para o atraso se tornar exceção, é importante que a gente saiba que na pandemia, dentre as poucas atividades consideradas essenciais, uma delas foi a atividade da construção civil. Nós não tivemos nas cidades, e pelo menos no estado de São Paulo, a declaração de que a atividade de construção civil devesse cessar. Ela, pelo contrário, continuou. Os trabalhadores se expuseram a toda sorte de risco,
Aí meus cumprimentos aos trabalhadores da construção civil, encararam o desafio de continuar com a locomotiva que é o canteiro de obras que o Brasil é, continuaram a executar as obras, né? As fábricas continuaram a fornecer ferro, cimento, esquadrias, né? Rejuntes, pisos, azulejos, etc. E tal. Então, a regra legal que determinaria, por exemplo, uma exceção a esse prazo seria, por exemplo, uma determinação governamental, municipal ou estadual, determinando a suspensão das atividades de construção civil. Como isso não aconteceu, o meu entendimento é de que o prazo de 180 dias pode sim ser invocado para, inclusive, se efetivamente resguardar o atraso decorrente da pandemia. Mas eu sou contrário à tese de que os incorporadores possam, eventualmente, praticar um prazo excedente ou superior a 180 meses. É o prazo de 180 meses uma condição construída com o passar dos anos de que, poxa, 6 meses, né, de janeiro a junho, é um estalar de dedos, um piscar de olhos, você chegou, né? E, eventualmente, você tem ali uma dificuldade com o projeto, uma dificuldade ambiental que surge, né? Alguma eventual, né, greve de fornecedores, né? Como tivemos recentemente no Brasil, greve dos caminhoneiros. Esse tipo de situação está abarcado pelo prazo de 180 dias, e não uma condição excedente. Então, na minha maneira de ver, aquele incorporador que exceder o prazo de 180 dias está dando aso à possibilidade de propositura de ação para rescisão do contrato, entendeu? Então, é essa a leitura que eu possuo. Quero mandar aqui um abraço a alguns amigos, doutora Paula Ferrari, advogada atuante no ramo de incorporações, o ilustre e querido Marcelo Meyer, está no México lá bajulando a netinha, que chegou aí, né? Parabéns, Marcelo, mais uma vez. Adriano Santos, grande perito judicial aí da nossa comarca, grandes amigos, jornalista Medina, muitos amigos aí nos prestigiando. Acho que a audiência tá boa, hein, Constantino? Tá bom, tá bom. Mas com a sua presença, né, só enobrece o programa. Sua Imagina. presença traz a audiência para cima. Bora. Vamos lá. Fala um pouco de uso campeão. Todo mundo me pergunta o tal do uso campeão. Um abraço para Marina Belas Artes, Rogério Graton, Lincoln, os meus amigos lá de Ibiúna. É um lugar espetacular para passar a pandemia, comprar uma lancha, né? Eu estou negociando lá uma lanchinha. Em breve eu convido você para dar um passeio lá com a gente, viu, Constantino? Estaremos aí. Aproveitando, o Francisco Hipólito está aí também, o pessoal da família Pérgamo, Gabriel, Gabriela, a galera toda aí, família Barbosa. A gente tem muitas famílias que assistem também. É interessante, né? O pessoal assiste junto. Fico feliz com isso. E além dos amigos advogados, pessoal do escritório, agradeço a todos aí mais uma vez. Vamos embora. Uso capião. Olha só, antes de falar do uso capião, eu queria falar que nós tivemos aí recentemente aprovada a Lei Covid, né? Aqui no Brasil, lei não é conhecida por número, né? É conhecida por nome, né? Então, você tem a lei do distrato, você tem a lei da incorporação imobiliária e você tem a Lei Covid. A Lei Covid trouxe aí, com esse veto que você mencionou, né, uma série de elementos para se discutir, a Lei 14.010 de 2020, e ela determinou, Constantino, algo que é só no Brasil mesmo, né? Nós temos o estudante de direito no nosso país, ele não tem tarefa fácil, rapaz, porque ele lê a doutrina, estuda a jurisprudência, assiste aula, lê a lei e não sabe qual seguir, né? E eu vou mostrar agora aqui um exemplo prático disso que eu estou dizendo. Essa lei Covid estabeleceu, por exemplo, que o prazo, a contagem de prazos para a prescrição do tempo de aquisição de imóveis através de uso capião está suspenso até outubro de 2020. Ou seja, se você está ali, né? Se você está ali na iminência de ter o prazo de 5 anos, a depender do imóvel, 10 anos, a depender do imóvel, para ingressar com a ação de uso capião, a Lei Covid suspendeu essa contagem. E você veja só, isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo. É mais uma interferência indevida que uma lei traz, a rigor, sem nenhum fundamento. Porque no mesmo mês de agosto, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que acatou a tese de que o tempo de tramitação de uma ação de uso capião se computa, se considera para a aquisição do prazo mínimo legal. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça decide
que, independente de a lei falar que o prazo de tramitação do processo conta para a soma do prazo de uso capião, a lei Covid veio e desdisse. Então, você não sabe exatamente onde isso vai parar. Porque é natural que a pessoa que está ali reunindo condições de tempo para ingressar com a ação de uso capião, ela, todo dia é dia, ela está contando, ela está administrando o imóvel, ela está pagando IPTU, ela está zelando pelo imóvel, etc, etc. E aí vem a lei e fala que do período de março a outubro de 2020, esse prazo não se conta. Então, você imagine a dor de cabeça, o trabalho que os advogados vão ter para provar o lapso temporal diante de uma lei como essa, que novamente interfere no domínio particular para algo que não agrega valor para a comunidade. Não agrega em absolutamente nada. Pelo contrário, protege aquele proprietário que não zela o imóvel, que abandonou o imóvel, porque o prazo do uso capião interessa para aquele que exerce a posse, para aquele que está zelando o imóvel, que está cuidando, que está de fato ali desenvolvendo a função social da propriedade, a tão famosa função social da propriedade. Então, qual é o benefício de uma lei que determina a suspensão da contagem de prazo para a formação do período mínimo de uso capião? Me diga, meu amigo Constantino. Difícil. É difícil mais de uma responder. jabuticaba jurídica que somente no Brasil nós Tem temos coisas que são condição. difíceis de responder. Vamos ver se a gente consegue responder rapidamente a pergunta do Carlos. Consolidação de imóvel e leilão deste imóvel pelo banco. Há possibilidade de reversão para o financiamento do imóvel pelo mesmo mutuário? Me parece que não, né? Se eu entendi a pergunta, seria: eu devo, não pago, meu imóvel está indo para leilão e aí eu refinancio o mesmo imóvel? É possível? Eu mesmo? Não. Quer me parecer que a pergunta dele é que após a consolidação... Aí, para falar disso, eu tenho que explicar para os nossos internautas do que ele está falando. Nós estamos falando do financiamento imobiliário na modalidade alienação fiduciária em garantia, que é aquela modalidade muito semelhante ao financiamento do carro, em que você compra o bem, o banco transfere o bem para o seu nome, mas enquanto você não quita, ele se mantém na condição de proprietário também. Ou seja, você é possuidor e proprietário direto e o banco é o proprietário indireto do bem. Com a quitação do financiamento, uma declaração de quitação, basta para ir ao cartório e baixar o gravame de financiamento, baixar a restrição do financiamento. E na hipótese do financiamento imobiliário, o que acontece? Na hipótese do não pagamento, o banco, o credor, executa a garantia que é o imóvel. E como é que ele faz isso? Ele simplesmente faz o pagamento da guia do ITBI, que é o Imposto de Transferência do Bem Imóvel, paga-se na prefeitura, esse imóvel volta para o banco, em termos legais apenas, tá certo? E ingressa no cartório de registro de imóvel, o registro de imóvel faz a notificação para o devedor fazer o pagamento da dívida e, em não fazendo o pagamento da dívida, ele consolida a propriedade em nome do banco. Perfeito. Ele faz uma anotação na matrícula do imóvel dizendo que a pessoa simplesmente não pagou e, portanto, fluiu o prazo de pagamento, não pagando, o imóvel volta a ser do banco. O banco, por sua vez, promove o leilão do imóvel. Esse leilão sempre na modalidade extrajudicial. E a pergunta, pelo que eu estou entendendo, é: na hipótese de leilão, o mutuário pode reverter e retomar o imóvel? E a resposta é: depende. Depende do quê? Depende se o procedimento de cobrança que o banco promoveu está ou não correto. Se o banco, por exemplo, deixou de intimar o devedor, esse leilão pode ser anulado. Se o banco concedeu um prazo para pagamento inferior ao prazo legal, esse leilão pode ser cancelado. Então, o caso precisa ser analisado de forma específica para que a resposta seja mais assertiva. Mas é possível? É possível. Tá bom? Perfeito. Bom, a gente tem mais 6 minutos de programa. Okay. Vou te passar aí a palavra. Eu acho que a gente abordou vários temas. Vamos falar do síndico? Vamos falar, eu vou te perguntar essa. Eu ia perguntar essa. Eu queria só... eu fiz uma live na segunda-feira com o Daniel Annenberg e eu dediquei ao Gabriel, meu filho, porque era aniversário dele. E hoje eu dedico a Fernanda, minha filha, que é aniversário dela. Eu só tenho 2 filhos, mas eles nasceram muito próximos. Então, no dia de ontem, inclusive, eles tiveram a mesma idade. Porque ela nasceu no dia 24 de agosto, dia 26 de agosto, e ele nasceu no dia 24 de agosto do ano seguinte. Então, ontem os 2 tiveram 22 anos e hoje ela faz 23. Então, eu queria tomar a liberdade de pedir a você que eu dedique a live à Fernanda, que hoje faz 23 anos.
Parabéns, filha. Parabéns. Beleza. Maior Agora prazer. a gente tem agora a pergunta do síndico que eu vou te fazer, que o síndico pode Mas proibir. deixa eu fazer uma parte, Constantino, para deixar a Deixa. nossa live mais leve. Quer dizer que você voltou ao mesmo piquenique no ano seguinte, você e a esposa, foi isso? Porque essa proximidade não se justifica assim de uma forma aleatória, né? É verdade. Você é bom de. Ninguém tinha percebido, né? Você é bom de conta. Eu era mais novo, né? Era outra época. É isso aí. Bom, vamos lá. Rapidamente, o síndico pode proibir a realização de obra no momento A da pandemia resposta por ato unilateral dele? ele pode. Por incrível que pareça, ele pode. No período de pandemia, os síndicos de condomínio passaram a ter um poder absolutamente incomum em relação ao tempo normal. E por quê? Porque a condição do convívio ela passou a ser muito mais próxima. Todos os condôminos ao mesmo tempo em casa demandaram uma condição de que o condomínio atribuísse a todos uma condição de harmonia. E a condição de harmonia impôs que, invariavelmente, certos tipos de obra não pudessem acontecer. Mas, naturalmente, houve a flexibilização em São Paulo, essa condição mais absolutamente incisiva de proibir, ela perdurou durante os meses de março, abril e até meados de maio. Mas já a partir do mês de junho, isso foi flexibilizado, as obras voltaram a ser autorizadas e os síndicos passaram a ser obrigados a aceitar as obras de toda ordem, seja as obras de caráter urgente ou as obras de aformoseamento, né? É natural que ele estabeleça horários, um regulamento mais específico, uma condição que autorize, né, a não colidência do convívio das pessoas que ali residem com as pessoas que trabalham. Eu tive um caso dificílimo em São Paulo, né, de uma pessoa que mora fora do Brasil e que precisava mudar, etc. e tal, e não conseguia iniciar a obra. Para você ter ideia, nós tivemos que fazer notificação extrajudicial e ameaçar com um boletim de ocorrência pela prática de atos discriminatórios, porque especificamente a obra do meu cliente, em tese, representaria risco para o condomínio, mas algumas outras visitas, como por exemplo de pessoas aos condôminos, né, os prestadores de serviço, etc. e tal, não tinha esse tipo de dificuldade. Então a gente teve que forçar a barra para viabilizar uma reforma. Mas durante um dado tempo, sim, o síndico pôde impedir a realização de obras. Perfeito. Ricardo, querido, te admiro como profissional, te admiro como pessoa, te admiro como pai. Parabéns, você é uma grande pessoa. É um prazer conviver com você, é um prazer advogar junto com você, é um prazer tê-lo como amigo. Eu agradeço a oportunidade de fazer a live com você. Já convido todos para o dia 2/9. A gente vai receber o Dr. César Augusto de Mello, Demolição da Estrutura Sindical Brasileira. A gente vai brigar bastante. Ele é um advogado especialista em direito sindical, assessor da Força Sindical, assessor de várias centrais, e a gente diverge de muita coisa. Então, convido todos a assistirem a live, porque a gente provavelmente vai falar de muita coisa contraditória. A gente tem 1 minuto e 50. Eu devolvo para você te agradecendo. Fiquem bem, se cuidem, a pandemia não passou. Vamos embora. Como eu digo em todos, vamos quebrar tudo, trabalhe, tenha força, foco e fé. Com você, a gente vai até cair. 1 minuto e meio para você fazer suas considerações finais. Obrigado a todos. Valeu, gente. Mais uma, 18º. Com você. Meu amigo, é muito fácil dizer que você, na verdade, é merecedor de todos esses elogios que me teceu e muito mais. Uma figura ilustre, querida na nossa amada Granja Viana, é um advogado muito bem conceituado no Jet 7 da Advocacia de São Paulo. Toda a cúpula da advocacia te respeita, te considera como um líder, você sabe muito bem disso, aqui não é rasgação de seda. É um prazer, um privilégio poder conviver com você. Conheci grandes figuras da advocacia através do amigo, né? Se hoje estamos aí na caminhada, você tem aí grande parte de culpa nisso, que nos avalizou, né? Foi nosso fiador nessa batalha da advocacia, e eu tenho certeza que um dia eu vou poder te retribuir com o mesmo nível de intensidade. Eu quero agradecer aos internautas, aos amigos que dedicaram aí o tempo dessa noite de quarta-feira. Foi um enorme prazer revisitar diversos conceitos, trazer aqui mais dúvidas do que certeza, né, Constantino? Quase nada de certeza e muito de dúvida, mas traz aí a perspectiva de que muito deve se fazer e de que o mindset do advogado deve mudar.
O advogado deve abandonar a postura litigiosa, ele deve adotar a postura conscienciosa. É natural que a gente tenha dificuldade, porque nós viemos de um meio de briga, né? Advogado gosta de rinha, Constantino. 10 Advogado segundos. gosta disso. 10 Mas nós segundos. temos que reaprender. Então, boa noite, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um abraço a Parabéns. todos vocês.